mais que vencedores, ou em grego, hipernico. O que Romanos 8, do versículo 37 ao 39, quer nos dizer é que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem as mais duras perseguições ou adversidades são capazes de arruinar a família de Deus. Deus te abençoe. Nós vamos falar sobre a palavra em grego, hipernico. Eu fui desafiado a falar essa palavra, então eu tenho que falar, né? Hipernico, né? Que são filhos mais que vencedores. Quem é mais que vencedor aqui? Aplauda o Senhor então bem forte. Quem é mais que vencedor? Aplauda o Senhor. Nós já estamos entendendo isso, né? Os filhos de Deus estão neste lugar. Nós já entendemos que todos nós somos filhos de Deus. Amém? Todos nós somos filhos de Deus? Glória a Deus. Vamos então continuar nossa leitura em Romanos 8, no versículo 37 ao 39. Amém. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, existe uma palavra aqui que tem duas vírgulas, uma antes e uma depois, e nós vamos parar nela. Nós vamos focar nela. É a palavra nada. No versículo 39, coloca para mim novamente o versículo 39. Vem assim, nem altura, nem profundidade. Aí tem uma vírgula. Nada, vírgula, de novo. Ou seja, duas pausas. Dando ênfase à palavra nada. Ou seja, nada. Não existe nada que pode te separar do que Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Não existe nada, não existe ninguém. Você já é mais do que vencedor. Mas para você ser, literalmente, você tem que acessar esta vitória. Mas como assim acessar? Só de palavra eu já não sou? Sim. Jesus já decretou para você lá na cruz do Calvário. Ele já morreu por você, ele já te tornou vencedor. Mas você, como disse ontem o Vitinho, você tem que dar o passo de fé. Você tem que dar o passo de fé para conquistar o que Deus já te deu. Vou te dar um exemplo. Eu como filho natural mesmo do meu pai Edson, eu usufruo de tudo que ele tem. Tudo. Se eu vou na casa dele, eu paro o meu carro, e o meu carro ele só vai ser utilizado novamente quando eu vou embora para a minha casa. No mais, tudo que eu vou fazer é no carro dele. Utilizo o carro dele para baixo e para cima. Se eu vou na casa, eu entro no quarto onde tem a melhor televisão. Vou lá e utilizo a televisão de 70 polegadas e fico lá. Ó. Não me chama não que eu estou aqui assistindo um filme. Eu utilizo de tudo. Porque eu sei do meu papel como filho. Eu utilizo daquilo que já foi dispensado a mim. Eu não deixei de ser filho porque eu casei. Eu continuo sendo filho e utilizo tudo como filho. Abro a geladeira, pego o iogurte, tomo tudo. Chego lá e fico à vontade. À vontade. O que está faltando em nós, sabe o que é? Um relacionamento mais íntimo com o Pai. Relacionamento hoje é a palavra-chave de toda a nossa ministração.
Porque se nós não temos relacionamento com o nosso Pai, nós não vamos conseguir acessar aquilo que Ele já declarou para nós. Nós já entendemos que somos filhos e já entendemos que o Espírito Santo está o quê? Em nós. Mas por que então, nas nossas orações, nós falamos assim: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, Senhor, por favor, me dê paz, me dê mansidão. Meu irmão, entenda a chave. Se o Espírito Santo está em você, com você já está todos esses frutos. Já está em você, basta tão somente você ativar. E como que você ativa isso? Tendo um relacionamento com Ele. Relacionamento com Cristo é o ponto fundamental para nós conseguirmos chegar e ser mais que vencedores. Vamos continuar entendendo melhor aqui. Para você ser mais que vencedor, meu irmão, é até complicado um pouco dizer, porque assim, por que mais do que vencedor? Por que não só vencedor? Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples. Vencedor, vamos pegar um atleta, não precisa ficar olhando para mim que isso aí está longe. Vamos pegar um atleta, ele pratica todos os dias, para o quê? Um campeonato, correto? Chegou lá no campeonato, poxa, dedicou pra caramba, venceu o campeonato. Suponhamos que ele venceu o campeonato. Ele é o quê? Um vencedor. Mas ele sabia que ia vencer o campeonato? Não, ele se dedicou para isso, correto? Mais do que vencedor, por meio espiritual, Cristo já decretou que você é vencedor. Você já sabe disso. Então você já tem a vitória garantida. Basta o quê? Você treinar. É só treinar que vai dar certo. Não é um talvez, não é um quem sabe. Já está garantido. Cristo já morreu por mim, por você na cruz. Não há nada, nem ninguém que vai tirar isso de nós. Já foi decretado. Nós somos mais do que vencedores porque nós entendemos que o amor de Deus já está conosco. E para nós acessarmos a Ele, nós temos que ter um relacionamento íntimo com Cristo. É somente isso. Então, ser mais que vencedor é entender que todos os dias a minha vitória já está garantida em Cristo Jesus. Isso é todos os dias, não é só hoje, não é só amanhã, é todos os dias. Eu não preciso treinar para falar assim, será que eu vou ganhar? Não, você já ganhou. O treinar é um alimento espiritual. É como o Luan disse aqui, nós temos que todos os dias, como que o meu celular começa a dar 20%, o que eu faço? Você põe para carregar mesmo. Eu entrei no desespero ali quando ele falou. É realmente, você põe para, principalmente quem tem iPhone. Principalmente, Deus tem misericórdia da sua vida, irmão. Você vê lá 20%, você já tinha colocado no carregador. Chegou nos 30, é o momento da misericórdia. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos manter a nossa vida espiritual mais perto de Cristo. Chegar a Ele com mais intimidade. Meu irmão, todas as pessoas que tiveram uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, que eu conheço, que nós vemos na Bíblia, o Senhor tomou para si. O Senhor levou. Porque Ele queria para perto dEle. Nós precisamos ter com o Senhor esse relacionamento. Nós precisamos buscar com o Senhor esse tipo de relacionamento. Buscar mais. Incessantemente mais, nunca é menos. Meus irmãos, se você acha que já está demais, continue. Continue sempre. É sempre. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Todos os dias. É todos os dias. Eu entrei, há pouco tempo eu estava conversando com o Eliúde, eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda em 3 meses, e meu período de leitura diária é de 2 horas para mais. E eu já tinha lido a Bíblia toda, e toda vez que eu leio, eu e a Eliúde estava conversando, que ela também está lendo.
nós vimos coisas diferentes ainda, coisas que a gente ainda não tinha entendido, coisas que para nós estava fácil, tá? Mas quando a gente passa a leitura, a gente compreende o que o Senhor fez com o povo de Israel, a grandiosidade. Meu irmão, sabe desde quando Deus tem buscado um relacionamento com o povo? Desde Adão. Desde Adão. Mas como, Bruno, desde Adão? Muito simples. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, amém? Isso é muito claro para todos nós. Mas quando Adão, ele comeu do fruto, Deus falou assim, agora deu, vou ter que ir lá ver o que vai dar agora. Ele desceu no jardim, e a pergunta simples, Adão, onde você está? Mas Deus já sabe onde Adão está. Deus já sabia que ele tinha comido do fruto. Mas o que ele faz? Ele pergunta, porque ele quer o quê? Uma resposta de Adão. Ele poderia ter chegado e falar assim, Adão, eu falei para você não comer, comeu, agora dá licença, sai fora, eu não quero. Mas o que ele fez? Ele procurou ter um diálogo com Adão. Ele procurou ter uma conversa com Adão. Adão, por que você comeu? Onde você está? Adão, ele já sabia que Adão tinha comido, já sabia que Adão tinha pecado, já sabia onde Adão estava. Mas ele perguntou. O que o Senhor faz conosco todos os dias, mesmo Ele sabendo onde nós estamos, o que estamos fazendo, porque Ele está em nós, Ele faz o quê? Ele te pergunta. Ele te dá o acesso para você conversar com Ele, para você ter uma intimidade com Ele. É isso que o Senhor tem buscado de todos nós, de todos nós. Eu separei alguns pontos. O pecado nos condenou, mas Cristo nos justificou. Se somos vencedores, meus irmãos, com certeza nós vamos enfrentar dificuldade. Com certeza. Sempre vai ter um pecado, uma tribulação que nós vamos ter que enfrentar. Mas por que nós vamos enfrentar isso? É porque para nós sermos vencedores, nós temos que passar por esses processos para sermos maduros e recebermos o quê? A coroa da justiça. O que nós temos trabalhado aqui, o que nós temos falado, é filhos maduros. E para sermos vencedores, nós passamos por processos. Não adianta você falar assim, o Bruno é um pescador, mas eu não sei nem pegar na vara, não treino, não sei nem o nome. Isso que o pastor falou. Não sei nem o nome. Há muitos anos, meu pai me colocou para pescar, ele colocava um negocinho no anzol, eu colocava lá na água e só puxava. Que processo que eu passei? Nenhum, não sei nada, até hoje. Mas para quem é vencedor, vai saber qual é a vara, qual é o anzol, qual é a isca. Vai saber qual é o tamanho do peixe que vai estar naquela região. Não é qualquer tipo de peixe, não é qualquer tipo de vara que vai suportar o peso do peixe. Isso tudo são processos que nós vamos passando no caminho e vamos entender que nós precisamos sempre estar em constante melhora, em constante atualização. A nossa estrutura não é suficiente para aquilo que o Senhor está desempenhando em nós. O que Ele quer fazer através de nós é muito melhor do que nós estamos pensando. O que nós estamos imaginando nem se compara àquilo, a própria Bíblia fala, o que nós pensamos nem se compara na grandeza do que o Senhor já preparou para nós. Isso não sou eu que estou dizendo, não são os pastores, isso já está escrito. Então, com certeza, meu irmão, somos filhos, amém. Entendemos quem Cristo é em nós, amém. Então vamos passar pelos processos.
Vai doer? Vai doer. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Pedro andou sobre as águas, galera. Pedro andou sobre as águas, olha esse entendimento. O que nós temos que fazer todos os dias é conforme está escrito em Romanos 12:2, mudar a nossa mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É somente isso, porque coisas gloriosas nós vamos fazer, e são coisas que você não vai nem pensar, nem conseguir imaginar, porque Cristo, Ele vai fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? O outro ponto que nós temos que entender é que tudo tem a ver com Ele. Tudo. Como disse o Luan aqui, eu até falei com ele ali atrás, que depois nós vamos ter uma conversa no particular. Meus irmãos, vocês estão vendo todos os pregadores aqui na frente. Vocês têm pessoas com que vocês se espelham. E às vezes vocês estão travados, achando que vocês têm que ser igual a essas pessoas. O próprio pastor Rafael colocou aqui a liderança e ele disse muito bem, muito claramente: somos todos diferentes, mas temos um só propósito. Todos nós somos diferentes e às vezes pensamos mesmo muito diferentes uns dos outros, mas temos o mesmo propósito. Qual que é o nosso propósito? Fazer com que o reino de Deus seja estabelecido sobre essa nação, sobre este bairro, sobre onde nós estamos. Este é o nosso propósito. Entender que a graça do Senhor, ela não é só para nós, ela é para todos que necessitam ainda entender que precisam, que já são amadas por Cristo. Você tem essa chave. Às vezes você está tão paralisado, achando que você não é merecedor daquilo, que você deixa de cumprir o chamado do Senhor. Você é a pessoa mais importante que Deus escolheu. Cada um de vocês aqui é a pessoa mais importante que o Senhor chamou. Eu sou a pessoa mais importante que Ele escolheu. A Eliúde é a pessoa mais importante que Ele escolheu. Como já foi dito aqui, não existe um maior e um menor. Todos nós somos importantes para Ele. E como nós somos importantes para Ele, tem pessoas que eu, Bruno, não vou conseguir alcançar. Mas você está trabalhando do lado de alguém que precisa ouvir do amor do Senhor. E às vezes você não precisa nem falar, é só chegar e dar um abraço. É só chegar e dar um abraço. Bruno, mas eu não tenho o dom de falar. Mas você tem o carinho, o amor de Deus sobre a sua vida. Chegue e abrace essa pessoa. Quantas pessoas estão precisando de um abraço? Quantas pessoas passam na nossa vida, passam do nosso lado e precisam tão somente de uma palavra de carinho? E você é a pessoa escolhida por Deus para dar essa palavra. Você é a pessoa direcionada por aquele que nos amou primeiro, para dar aquele conforto. Entenda que não tem a ver com a gente, é tudo por meio dEle, é através dEle. Meu irmão, é o Espírito Santo que vai fazer toda a revolução. Você só tem que ser o canal. Através de você todo o ambiente muda, toda circunstância muda. Por isso somos vencedores, porque nós entendemos todos os dias que caminhando com Cristo nós podemos andar sobre as águas, nós podemos curar enfermos, porque não é eu, é o Espírito Santo. Eu só coloco as mãos, o agir sobrenatural vem de Deus. E não precisa de você ter vergonha disso. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui neste lugar estão travadas, porque ainda não entenderam que é através do Espírito Santo, não é através de você. Mas nessa noite você vai destravar. Esse acesso ao Espírito Santo vai ser liberado, e Ele vai te usar de uma forma sobrenatural.
de uma forma diferente. Onde você vai estar? Você vai ser usado, transformado. Como Iago disse aqui, evangelistas vão ser enviados de forma sobrenatural. Meus irmãos, quantas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor? Quantas pessoas precisam de ouvir que o caminho, a verdade e a vida é Cristo? Quantas pessoas precisam ouvir assim: Jesus te ama? Só isso. E às vezes você está travado, achando que você não é digno. E aí vem meu próximo ponto. Suas desculpas são puramente fake news. Todas as suas desculpas são puramente fake news. Tudo que você fala para você mesmo, dizendo que não é capaz, que não dá conta, o Espírito Santo está quebrando neste momento. O Espírito Santo está eliminando da sua vida. Porque você é a pessoa escolhida por Deus e dá conta sim. Você consegue fazer sim. Você consegue cantar, você consegue pregar, você consegue discipular, você consegue ensinar, você consegue evangelizar, você consegue limpar uma igreja, você consegue fazer tudo. Não existe eu não consigo, não dou conta, não dá. Isso não pode existir, porque eu sou um filho amado. E a forma como Deus me escolheu, e a forma como Deus me separou, me faz ir muito mais além. Me faz ir adiante. Nós temos que ser, meus irmãos, como o profeta Isaías. A palavra do Senhor diz em Isaías que o Senhor estava procurando alguém que pudesse ir fazer. E Isaías prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos aqui querem ser enviados pelo Senhor? Quantos aqui estão dispostos a serem enviados pelo Senhor? E quando eu digo ser enviado, meu irmão, não quer dizer que você tem que, eu sei que o secretário está aqui de missões geral, mas não quer dizer que você tem que ser um evangelista e ir para lá, não. Tem pessoas, o seu vizinho precisa disso. O ser enviado é se colocar à disposição de Cristo para fazer a vontade dEle. É isso. Às vezes as pessoas falam com a gente, eu já passei no meu período de adolescência, que eu ficava aterrorizado com algumas palavras. Eu uma vez no congresso de adolescentes falava assim: está caindo fogo do céu. Eu me escondi em tudo quanto é lugar. Caindo fogo. Estão jogando bola de fogo. Meu irmão, não entendia nada disso. Eu era praticamente igual o Vitinho. O Vitinho falou que tinha palavra que ele não entende. É da mesma coisa. E eu nasci num lar cristão, meu avô era pastor. E eu tinha maior medo. Até que um dia o Senhor me encontrou e me pegou daquele naipe. Daquele naipe, foi aquela encontrada boa, aquela topada de frente. E me separou e me escolheu, e Ele falou assim: olha, deixa eu te falar, você tem uma personalidade diferenciada. E quem me conhece sabe que eu sou muito ousado. Eu faço coisas que algumas pessoas falam: seu Bruno, dá uma segurada. Eu prefiro que fale assim: Bruno, dá uma segurada, que fala: seu Bruno, vai, senhor, está demorando. Então eu prefiro ser ousado. Eu sou muito ousado. Eu sou muito eu mesmo. Eu entendo, sabe, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de correr atrás, eu gosto. Não existe outra coisa para mim do que a palavra do Senhor. Não existe outra vivência do que o sobrenatural de Deus. Se os irmãos pararem 10 minutos para conversar comigo, quando começar o 11º minuto, nós já estamos falando de Deus. Não existe outra coisa para mim. Os irmãos já estão sabendo. Se nós formos conversar, se for falar de série, eu vou terminar numa série cristã. Se nós formos falar de jogo, eu não sei se eu vou entrar na conversa. Não entendo mais do galo, né? Então, vamos lá. Mas, para mim, tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Bruno, Cristo. Bruno, Cristo. Vamos falar Cristo. O pessoal do GCL sabe.
está ali. Bruno, mas se Cristo não estiver no meio, meu irmão, não tem como. Essa é a minha vivência com Cristo. Minha esposa, ela conversa comigo e fala assim, amor, mas Deus sabe de todas as coisas. Bruno, mas tudo é Deus. Se Ele não souber, eu também não sei. E eu estou num momento tão ímpar da minha vida. Eu tenho visto e vivido coisas em Cristo que são muito além do que eu mesmo posso imaginar. Deus tem me abençoado de forma que tem coisas que eu nem pedi e Ele tem me entregado. E eu quero te convidar nessa noite a entender isso, a viver esse processo com Cristo. Pare de usar os fake news, as suas próprias fake news, porque não é ninguém que está te falando. O diabo, ele só pode te acusar do seu passado, porque o seu presente e o seu futuro está nas mãos de Deus. Então, a única coisa que ele pode levar para a sua vida é o passado. E o seu passado já foi o quê? Perdoado na cruz do Calvário, meu irmão. Então, acabou. Viva o presente é Cristo, e como o nosso presente é Cristo, eu vou caminhar em Cristo. Não existe nada, a palavra do Senhor diz aqui, não existe nada que pode te separar deste amor. Como filhos, precisamos entender isso. Quem quer, nessa noite, viver o sobrenatural de Deus? Quem quer ativar neste momento todos os dons, para que possa caminhar em glória, em graça? Quem quer? Eu tenho certeza que todos nós queremos ser ativados em Cristo, sermos batizados com o Espírito Santo, entendermos que em Cristo somos mais que vencedores, é nele, caminhar nele, fazer tudo nele, porque dele, por ele, para ele são todas, e é isso. Precisamos entender este propósito. E existe uma coisa que o Senhor, Ele pediu para mim falar com vocês nessa noite. Para ficar mais claro, Ele pediu para falar isso tudo e mais. Só para... Porque senão eu falo assim, você falou de você? Não, eu falei do Espírito Santo, mas tem mais uma coisa. E tem mais. E tem mais. Sabe o que é? Só dar uma pausa, porque isso pode... Porque músico atrapalha o negócio aqui. Atrapalha o raciocínio aqui do irmão que tem. Olha só o que o Senhor pediu para falar com vocês nessa noite. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, ô Cleiton. Eu te esperava. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, ô Kaique. Ele está te esperando. É isso que o Senhor está falando com vocês nessa noite. Ele está nos esperando. Pode continuar agora, irmão. É só porque não ia dar nota, entendeu? Ele está te esperando. A porta está aberta. Você é sempre bem-vindo, a porta está aberta. Ela nunca esteve fechada. O que falta é o quê? O passo de... Não, ficou muito fraco. O passo de... É só isso. Dê o passo de fé, meu irmão. A porta já está aberta. O relacionamento com Cristo é o que Ele tem pedido a cada um de nós. Que possamos todos os dias buscar esse relacionamento com Cristo. Todos os dias. Sabe por quê? Porque se eu ando com o Luan hoje, é porque eu gosto de andar com ele. E eu copio as coisas do Luan. A gente começa a caminhar junto e a gente começa a um copiar o trejeito do outro. O que nós precisamos ter é essa caminhada com Cristo. E a partir da hora que eu caminho com Cristo, eu começo a copiar as características de Cristo.
eu consigo viver o que Cristo nos pede todos os dias, que é viver uma vida em abundância, uma vida em graça, uma vida sobrenatural nele. É isso. Nós precisamos ter essa ousadia, caminhar com ele, fazer tudo o que ele nos pediu para fazer. Por isso que não interessa a forma como você está, interessa é como você vai ficar. Você ainda vai ficar parado ou você vai dar o seu passo de fé? Você vai caminhar com Cristo? Se nós vamos caminhar com Cristo, fique de pé no seu lugar. Meu irmão, não existe outra forma de amar a Deus. Não existe outro conceito, não existe outra circunstância. Nós precisamos entender que essa vida de transformação, ela é constante. Essa vida e caminhada com Cristo, ela é constante. Precisamos sempre andar de fé em fé, de glória em glória. Em Colossenses 1:27 diz que Cristo em nós é o quê? A esperança da glória de Deus. Ou seja, Cristo em mim e em você é a esperança da glória. E não precisa de você fazer força nenhuma. Não precisa de você pegar o copo, não precisa. A fonte de água viva é Cristo. Quem vai alimentar é Ele, quem vai fazer é Ele, não é por você, é por meio dEle. O amor dEle já foi entregue a todos nós. Quem é que entrega o seu filho na cruz do Calvário, se não foi por meio de Deus? Deus entregou o seu filho, eu sou o pai, nunca faria isso. Abraão fez isso, eu falei assim, meu Deus, como que Abraão conseguiu fazer um trem desse? Mas ele entendia o que Deus queria falar com ele. Mas hoje nós precisamos entender também que o que Deus quer de nós é um relacionamento sincero. É só isso. Nós precisamos ter um relacionamento com Cristo. Amém? Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Então eu gostaria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Todos vocês que querem ter esse relacionamento com Cristo, que querem ter essa intimidade, que querem ter essa comunhão, que querem viver o sobrenatural de Deus, que querem mudar a sua estrutura, que querem mudar o seu caráter, viver o caráter de Deus para a sua vida, podem vir aqui na frente, que todos nós vamos orar por vocês, e vocês vão ser ativados em fé, vão ser ativados de glória em glória, para que possam viver todos os dias a graça do Senhor Jesus Cristo sobre vocês. Aleluia.